Ok, vamos lá. Hora de revisar os princípios mais importantes do direito penal moderno. Para começar, a gente precisa entender uma coisa que parece até um paradoxo. Como é que o direito penal, que existe para proteger a sociedade, é ao mesmo tempo uma forma de violência? É isso que a gente vai desvendar agora, ponto por ponto. E para começar essa revisão, nada melhor do que essa frase do jurista Paulo César Busato. Olha só, a intervenção penal é sempre um mal. Guarda bem essa ideia porque ela é a chave para entender por que existem tantos limites ao poder de punir do Estado. Se a intervenção já é um mal em si, ela precisa ser muito, mas muito bem justificada. E essa ideia de que a intervenção é um mal nos leva direto para o nosso primeiro conceito fundamental. A gente precisa encarar o direito penal pelo que ele é, a violência do Estado. Só que, claro, não é uma violência qualquer, é uma violência controlada, organizada. Pensa assim, o Estado tem várias ferramentas para manter a ordem social, certo? Leis civis, administrativas, mas o direito penal? Esse é um instrumento mais forte, mais pesado, mais contundente de todos. É como se fosse a marreta na caixa de ferramentas do Estado. É para ser usado com muito cuidado. E é aqui que está o pulo do gato. Aplicar uma pena, prender alguém, isso é sim uma agressão, um ataque à liberdade da pessoa. A grande diferença é que essa é uma violência institucionalizada. Quer dizer, ela é organizada, tem regras, rituais e, o mais importante, ela é socialmente aceita como o mal que a gente precisa para poder preservar a sociedade como um todo. Bom, se o direito penal é essa ferramenta tão violenta, tão pesada, faz todo sentido que ele não deva ser usado a toda hora, para qualquer coisinha, né? E é daí que surge o princípio de que ele deve ser sempre o último recurso. E uma das principais características que mostram isso é o seu caráter fragmentário. O que isso significa? Que o direito penal não se mete em tudo. Ele seleciona só alguns pedaços, alguns fragmentos da vida social que são tão importantes que precisam da sua proteção. E esse é o famoso princípio da ultima ratio. Em latim, isso quer dizer literalmente a última razão. Ou seja, o direito penal é a última cartada. Ele só pode entrar em campo quando todos os outros meios de controle social, todos os outros ramos do direito já tentaram e não conseguiram resolver o problema. E aqui a gente vê o porquê disso de forma bem clara. Primeiro, ele é seletivo. Ele protege só os bens e interesses que são realmente os mais importantes. Ele não está aí para proteger tudo. E segundo, ele só atua contra as ofensas mais graves, aquelas que realmente abalam a estrutura social. Entender isso é fundamental para a gente poder questionar, por exemplo, se a criação de um novo crime é mesmo necessária ou se não seria um exagero do Estado. Beleza. Então, se ele é o último recurso e é todo seletivo, qual é exatamente a missão principal dele? O que, afinal de contas, ele está tentando proteger? A visão que prevalece, a majoritária, é que a missão do direito penal é bem objetiva: proteger os chamados bens jurídicos e proteger tanto de um dano que já aconteceu, quanto do simples perigo de um dano acontecer. E o que são esses tais bens jurídicos? Bom, são basicamente os valores e interesses que a sociedade considera essenciais para que a gente possa conviver em paz e se desenvolver. Pensa nos mais óbvios: a vida, a liberdade, a propriedade, a dignidade sexual. São as colunas que sustentam a vida em comunidade. Mas como quase tudo no direito, essa definição da missão não é uma unanimidade. Existe um debate interessante sobre isso, e um bom exemplo é a visão do jurista alemão Hans Welsel. Para o Welsel, a coisa era um pouco mais complexa. Ele defendia uma missão dupla. Além de proteger os bens jurídicos, como a vida e o patrimônio, o direito penal também teria a missão de proteger os valores morais, éticos da sociedade. Seria uma espécie de reforço da moral coletiva. Só que hoje, essa visão do Welsel é considerada minoritária. E o motivo é muito importante. A doutrina moderna entende que o direito penal não pode ser um guardião da moral. A função dele não é dizer o que é certo ou errado do ponto de vista ético, mas sim proteger bens concretos de lesões graves. É aquela velha diferença entre o que é crime e o que é pecado. O direito penal cuida do crime. Ok, então agora vamos juntar todas essas peças. A gente viu que o direito penal é uma violência controlada, que ele é a última ratio e que sua missão é proteger bens jurídicos. Tudo isso deságua num grande princípio que amarra tudo: o princípio da intervenção mínima. Pode pensar nesse princípio como o grande freio do poder de punir do Estado, o que os juristas chamam de ius puniendi. Ele existe justamente para garantir que aquela ferramenta violenta que a gente falou no começo seja usada o mínimo indispensável.
E como essa intervenção mínima funciona na prática? Ela tem dois lados. De um, a fragmentariedade, que a gente já viu. O direito penal só se preocupa com os ataques aos bens jurídicos mais importantes. Do outro lado, a subsidiariedade. Essa ideia diz que, mesmo que um bem seja super importante, o direito penal só deve agir se os outros ramos do direito, como o civil ou administrativo, não conseguirem dar conta do recado. Ele é o último na fila, o especialista que só é chamado quando mais ninguém resolve. E com isso, a gente fecha essa revisão dos princípios fundamentais. Mas tudo isso nos deixa com uma reflexão, que é a grande questão do direito penal na prática. Todos esses princípios são lindos na teoria, mas no dia a dia, onde a gente traça a linha? Qual é o verdadeiro limite entre a proteção que a sociedade precisa e a punição que o Estado impõe? Essa é a pergunta que fica.